Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 8 de fevereiro de 2025, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Estamos de volta com nossa programação normal. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada dirigida pelo pastor Emerson. E neste ano estudaremos um livro que uns até têm medo, mas muito pertinente para o tempo que estamos vivendo. O livro de Apocalipse. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Tivemos aí um momento de férias, mas estamos aqui já de novo conectados, juntinho do teu Dion. E vai ser muito bom. Este ano vamos aí começar o estudo sobre o Apocalipse. O Apocalipse é muito interessante porque muitas pessoas têm medo deste livro da Bíblia. Medo porque não conseguem entender as imagens, os significados de cada uma dessas imagens, não conseguem entender muitas coisas no Apocalipse. Mas durante esse ano, se você ficar ligadinho aqui com a gente, você terá uma nova visão daquilo que realmente Deus deixou na Bíblia para mim e para você. E você vai ver que não tem nenhum mistério, não tem nada escondido, mas sim, Deus, através da Bíblia, deixou claro em outros versos, explicando o próprio Apocalipse. A Bíblia é assim, ela se explica, você vai de um lado para o outro e você vai encontrando as mensagens e as explicações de cada uma das mensagens na própria Bíblia. E isso é muito legal. Porque não é nada inventado por homens, mas sim, Deus deixou a sua Bíblia, a palavra de Deus, para que nós pudéssemos entender tudo aquilo que precisamos para estarmos prontos para um dia estar com Ele nos céus. E a Bíblia ela é muito interessante porque são 66 livros, 40 autores. E a Bíblia ela existe porque o centro da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia toda vem unicamente para falar sobre o Salvador, o Messias deste planeta, aquele que nasceu, viveu e morreu, dando a vida dele por mim e por você. E o Apocalipse também tem o final desta história do planeta, por isso é muito interessante. E a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Revelação. Essa é a tradução da palavra Apocalipse. Por quê? Porque é uma revelação para aquelas pessoas que estudam a Bíblia. Pessoas que não estudam a Bíblia não conseguem entender o Apocalipse. Mas se você estudar toda a Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, você vai conseguir entender o Apocalipse. Por isso é uma revelação, ela é uma verdade velada apenas àqueles que estudam a Bíblia. Os estudiosos da Bíblia conseguem entender o Apocalipse. E você vai ser um desses. Você vai ser um desses que, juntamente conosco, vamos estudar o Apocalipse durante este ano. E nós vamos entender o Apocalipse. E você vai ser muito feliz entendendo o Apocalipse. Como eu dizia, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele vem falando de profecias do Messias que viria e veio para nos salvar. E o Novo Testamento são as histórias de Jesus e também profecias dos finais dos tempos. O Apocalipse conta dos últimos dias do planeta, dessa história que nós vamos viver. E está muito próximo de isso acontecer. Os finais dos tempos estão próximos. Os últimos dias deste planeta estão próximos. Por isso você precisa entender o Apocalipse, para que você tenha certeza disso ou não. Mas o Apocalipse vai te revelar se isso é verdade ou não é. Vamos começar então pelo primeiro capítulo. Apocalipse, capítulo 1. Abra sua Bíblia, ou quando você chegar em casa, leia este início. São apenas 3 versos, mas que mostram para a gente o significado do Apocalipse. E diz assim, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos reler aqui. Então, é uma revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse vai falar de Jesus Cristo, que quem deu? Deus deu para mostrar aos seus servos, todos aqueles que servem a Deus, as coisas que em breve devem acontecer. Então, é o que finalmente agora vai acontecer. E foi enviado por intermédio do seu anjo. A quem? A João. Então, João estava lá na ilha de Patmos e recebeu esta mensagem do próprio Deus. Uma mensagem de Jesus que foi enviada por Deus aos seus servos, através de um anjo que levou até João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E tudo que ele viu, ele escreveu no Apocalipse. Olha que legal. E o verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Aqui João já escreve nos alertando, mostrando que o tempo está próximo, muito próximo. O mais interessante é que o Apocalipse foi escrito ali na época dos anos 70 a 100 da nossa era. Então já fazem quantos mil anos? Nós estamos em 2025. Já fazem quase 2000 anos que o Apocalipse foi escrito. Olha que interessante. E vem alertando muitas pessoas. E o mais interessante, se João escreve que já era próximo, quanto mais próximo está agora, não é? Se ele escreveu isso há quase 2000 anos atrás, imagine quão próximo está o final dos tempos. Eu não quero aqui te assustar, mas quero te alertar. Deus tem um plano para este planeta. E você que vive nesse planeta deve estar percebendo que o planeta está quase agonizando. O planeta está quase se autodestruindo. Nós vamos ver mesmo em Apocalipse que Deus diz que tem anjos segurando os 4 cantos dessa terra. Para quê? Para que ele não se acabe sozinho. O plano de Deus não é que o planeta se acabe sozinho, mas que algumas coisas aconteçam
E essas coisas que irão acontecer, você vai testificar que Deus está no comando. E que tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer, realmente está acontecendo e vai acontecer. Sabe por que eu creio na Bíblia? Porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento aconteceu antes da vinda de Jesus, durante a sua vida e após a sua vida. O Antigo Testamento são as profecias do Messias que viria, e ela é muito bem clara, não errou em nenhum ponto. A Bíblia não errou em nenhum ponto. E isso é muito importante. Quando eu percebo que a Bíblia ela é exata e me traz mensagens e informações precisas, sem erros, isso me dá uma certeza que eu estou seguindo um livro que não é apenas um livro, mas sim uma palavra inspirada por Deus, que foram colocadas em páginas de papel e que hoje eu posso ler, inclusive até na forma digital. Porque esta mensagem ela é viva, ela é verdadeira, é recente e ela me mostra a cada dia quais serão os últimos passos de um Deus que se aproxima. Olha, eu já estou bem animado, porque o nosso estudo nesse ano vai ser muito importante, vai ser muito legal. Então você não perca, fale para os seus amigos, comentem sobre o Apocalipse, e você vai aqui junto comigo, vamos aprender mais sobre o Apocalipse. E você vai obter esta revelação que o próprio Deus, o próprio Jesus quer que você tenha, para que você não tenha medo do Apocalipse, mas para que você entenda e possa fazer parte desses últimos dias da história desse planeta. Deus te abençoe. É muito bom estar com você mais uma vez. E no próximo sábado estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço, Deus te abençoe e até sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma curiosidade sobre o nosso intestino. Vocês sabiam que o câncer mais frequente do sistema digestivo em países desenvolvidos pode ser causado tanto quanto prevenido com o uso ou não de determinados alimentos? Tem sido comprovado que o maior consumo de maçã diminui o risco de câncer de cólon, provavelmente sejam os polifenóis e a pectina, um tipo de fibra solúvel, os componentes da maçã mais ativos contra o câncer de cólon. Ambas as substâncias protetoras são encontradas no suco natural de maçã, aquele que é apresentado com aparência turva, e não tanto no suco claro industrializado. O espinafre é um dos alimentos mais ricos em luteína, particularmente um carotenoide protetor contra esse tipo de câncer. O brócolis, além de seu efeito protetor, já bem demonstrado contra o câncer de mama, também previne o câncer de cólon. Esses três eficazes protetores contra o câncer do colo, a maçã, o espinafre e o brócolis, se combinados com o farelo de aveia, rico em fibras solúveis, resultam em uma bebida deliciosa e nutritiva. Um suco protector intestinal que já eu vou passar para vocês. É anticancerígeno, emoliente intestinal, antianêmico, antioxidante e nutritivo. Sempre que houver um risco aumentado de câncer de cólon, ou mais frequente depois do câncer de mama e câncer de próstata, recomenda-se tomar um copo diário deste suco que eu já vou passar para vocês.
Y este suco no solamente reduce el riesgo de cáncer de colon, como también es útil para el caso de pólipos, divertículos, colon irritável, colite ulcerosa y otros trastornos intestinais. Já passo a receita. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Y como prometido, pega uma caneta e um papel e vamos para a receitinha deste suco protector intestinal e anotarei os ingredientes. Para uma porção de 250 ml, você precisa 2 massas médias, 2 xícaras de espinafre, um talo de brócolis, 2 colheres de farelo de aveia ou farelo de trigo. Passar as maçãs, o espinafre e o brócolis pela multiprocessador, adicionar o farelo da aveia ao suco obtido e mexer até que tudo fique dissolvido. Não é necessário adoçar esse suco, mas se desejar, pode usar um adoçante não calórico como o stevia. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Resultados da inatividade física. Com o atual sistema de educação, abre-se a porta da tentação para os jovens. Conquanto, em geral, eles tenham demasiadas horas de estudo, dispõem de muitas horas sem ter o que fazer. Esses períodos de lazer são passados frequentemente de modo descuidado. O conhecimento de maus hábitos é comunicado de uma pessoa para outra, e o vício aumenta consideravelmente. Muitíssimos jovens que foram instruídos religiosamente no lar e que partem para as escolas relativamente inocentes e virtuosos são corrompidos pela associação com companheiros depravados. Perdem o respeito próprio e sacrificam nobres princípios. Acham-se, então, preparados para seguir a trilha descendente, pois abusaram tanto da consciência que o pecado não mais se afigura tão excessivamente perverso. Tais males existentes nas escolas, dirigidas de acordo com o sistema atual, poderiam ser corrigidos em grande parte se o estudo fosse combinado com o trabalho. Os mesmos males existem nas escolas superiores, só que em maior grau, pois muitos jovens se educaram no vício e sua consciência está cauterizada. Muitos pais exageram a estabilidade e as boas qualidades de seus filhos. Não parecem considerar que serão expostos às enganadoras influências de jovens corruptos. Os pais têm os seus receios ao enviá-los à escola, a certa distância de casa, mas alimentam a ilusão de que, tendo recebido bons exemplos e instrução religiosa, eles serão fiéis aos princípios em sua vida estudantil. Muitos pais têm apenas uma pálida ideia da extensão que a licenciosidade assume nessas instituições de ensino. Em muitos casos, os pais labutaram arduamente e sofreram numerosas privações com o acariciado propósito de fazer com que os filhos obtivessem uma educação esmerada. E depois de todos esses esforços, muitos passam pela amarga experiência de receber os filhos de volta de seu curso de estudos com hábitos dissolutos e constituição física arruinada. E com frequência são desrespeitosos a seus pais, ingratos e profanos. Esses pais enganados
que são recompensados dessa maneira por filhos ingratos, lamentam haver-nos enviado para lá, a fim de serem expostos a tentações e voltarem para eles como destroços físicos, mentais e morais. Com esperanças frustradas e coração quase dilacerado, vêm os filhos cujo respeito acalentavam nobres aspirações, seguindo o caminho do vício e levando uma existência miserável. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Recreação. Tudo tem o seu tempo determinado. Há diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo recriação, tende a fortalecer e construir. Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer, e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil, e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. O corpo todo se destina à ação, e a menos que as capacidades físicas sejam conservadas sadias, mediante exercício ativo, as capacidades mentais não poderão ser usadas muito tempo na sua maior produtividade. A inação física, que parece quase inevitável na sala de aula, juntamente com outras condições insalubres, fazem da referida sala um lugar penoso às crianças, especialmente as de constituição fraca. Frequentemente a ventilação é insuficiente. Bancos mal conformados acoroçoam posições forçadas, embaraçando assim a ação dos pulmões e do coração. Ali têm as criancinhas de passar de 3 a 5 horas por dia, respirando um ar carregado de impureza e talvez infectado de germes de moléstias. Não admira que tantas vezes o fundamento de uma longa vida de enfermidades seja lançado na sala de aula. O cérebro, o mais delicado de todos os órgãos e aquele de que se deriva a energia nervosa do organismo todo, é o que sofre o maior dano. Forçado a uma atividade prematura ou excessiva, e isto sob condições insalubres, debilita-se e muitas vezes os maus resultados são permanentes. As crianças não devem estar encerradas muito tempo em casa, nem se deve exigir que se deem a um estudo aplicado antes que se haja estabelecido um bom fundamento para o desenvolvimento físico. Para os primeiros 8 ou 10 anos da vida de uma criança, o campo ou jardim é a melhor sala de aula, a mãe é o melhor professor, a natureza o melhor compêndio. Mesmo quando a criança tem idade suficiente para frequentar a escola, a sua saúde deve ser considerada de maior importância do que o conhecimento dos livros. Deve ser rodeada das condições mais favoráveis, tanto para o crescimento físico como para o mental. Não é só a criança que se acha em perigo de falta de ar e exercício. Nas escolas superiores, bem como nas elementares, estas coisas essenciais à saúde são ainda muitas vezes negligenciadas. Muitos estudantes sentam-se dia após dia em uma sala de aula, curvados sobre seus livros, com o tórax tão contraído que não podem tomar uma respiração ampla e profunda, movendo-se seu sangue vagarosamente, estando frio os pés e quente a cabeça. Não sendo o corpo suficientemente nutrido, enfraquecem-se os músculos, enerva-se e enferma todo o organismo. Com frequência, tais estudantes se tornam inválidos por toda a vida. Poderiam ter saído da escola com a força física, bem como a mental, aumentada, se houvessem efetuado seus estudos sob condições convenientes, com exercícios regulares à luz solar e ao ar livre. O estudante que, com o tempo e recursos limitados, luta para obter educação, deve compreender que o tempo despendido no exercício físico não é perdido. Aquele que constantemente se acha inclinado sobre os livros, notará depois de algum tempo que a mente perde seu vigor.
Os que dão a devida atenção ao desenvolvimento físico farão maior progresso nos ramos intelectuais do que se seu tempo todo fosse dedicado ao estudo. Adotando uma única série de pensamentos, com frequência se torna o espírito propenso apenas para um lado. Cada faculdade, porém, pode ser exercida com segurança se as capacidades mentais e físicas forem aplicadas igualmente e o assunto dos pensamentos for variado. A inação física diminui não somente a força mental, mas também a moral. Os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Demais, o estudo excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma excitabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do domínio próprio e muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Assim se abre a porta à impureza. O mau uso ou a falta de uso da capacidade física é em grande parte responsável pela onda de corrupção que se está espalhando pelo mundo. Orgulho, abundância de pão e de ociosidade são os inimigos mortais do progresso humano nesta geração, bem como quando ocasionaram a destruição de Sodoma. Os professores devem compreender estas coisas e instruir seus alunos neste sentido. Ensinai aos estudantes que viver de maneira correta depende de pensar de maneira correta e que a atividade física é essencial à pureza do pensamento. A questão da recreação conveniente aos alunos é dessas que os professores muitas vezes acham embaraçosas. Os exercícios ginásticos preenchem um lugar útil em muitas escolas, mas sem nenhuma inspeção cuidadosa são muitas vezes levados ao excesso. Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de ginástica, têm trazido sobre si lesões para toda a vida. O exercício de um salão de ginástica, ainda que bem dirigido, não pode tomar o lugar do recreio ao ar livre, e para tal nossas escolas devem oferecer melhores oportunidades. Os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Poucos males há que se devem temer mais do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da mocidade. Os professores ficam incomodados ao considerar a influência destes esportes tanto no progresso do estudante na escola como no seu êxito na vida posterior. Os jogos que ocupam tanto o seu tempo lhe estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando aos jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para a polidez, generosidade ou verdadeira varonilidade. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desprazer pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para a dissipação e desregramento com os seus terríveis resultados. Conforme são realizadas comumente, as reuniões sociais são também um embaraço ao crescimento real, quer do espírito, quer do caráter. Formam-se associações frívolas, hábitos de extravagância e busca de prazeres, bem como, muitas vezes, de dissipação, coisas estas que moldam a vida toda para o mal. Em vez de tais diversões, pais e professores muito poderão fazer para suprir distrações sãs que proporcionem vida. Nisto, como em todas as demais coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar, a inspiração indicou o caminho. Nos tempos primitivos era simples a vida entre o povo que estava sob a direção de Deus. Viviam junto ao coração da natureza.
Seus filhos participavam do trabalho dos pais e estudavam as belezas e mistérios do tesouro da natureza. Na quietude do campo e do bosque ponderavam aquelas grandes verdades, transmitidas como um sagrado depósito de geração em geração. Tal ensino produzia homens fortes. Na presente época, a vida se tornou artificial e os homens degeneraram. Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação o que este nome implica: momentos de verdadeira construção do corpo, espírito e alma. Muito tem que ver os arredores do lar e da escola com a questão do recreio. Na escolha de um lar ou na localização de uma escola, deveriam estas coisas ser consideradas. Aqueles para quem o bem-estar mental e físico é de maior importância do que o dinheiro ou as exigências e costumes da sociedade, devem procurar para seus filhos o benefício do ensino da natureza e a recreação no ambiente da mesma. Seria de grande auxílio na obra educativa se cada escola pudesse ser localizada de tal maneira que proporcionasse aos estudantes terra para a cultura e acesso aos campos e matas. Para os fins de recreação aos estudantes, os melhores resultados se alcançarão pela cooperação pessoal do professor. O verdadeiro professor pode comunicar a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos como o de sua própria companhia. É um fato, relativamente a homens e mulheres, que só os podemos compreender quando chegamos em contato com eles pela simpatia, e quanto mais não se dá isto em se tratando de jovens e crianças. E temos necessidade de os compreender a fim de mais eficazmente beneficiá-los. Para fortalecer os laços de simpatia entre professor e estudante, poucos meios há que façam tanto como uma associação agradável entre eles fora da sala de aula. Em algumas escolas, o professor está sempre com os seus alunos nas horas de recreio. Associa-se-lhes em seus empenhos, acompanha-os em suas excursões e parece identificar-se com eles. Muito bem iriam nossas escolas se essa prática fosse mais geralmente seguida. O sacrifício que se exigiria do professor seria grande, mas ele recolheria uma recompensa preciosa. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesmos se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a que os faz úteis aos outros. Entusiastas e impressionáveis por natureza, são prontos a corresponder à sugestão. Fazendo planos para a cultura de plantas, procure o professor despertar interesse no embelezamento dos terrenos da escola e da sala de aula. Um duplo benefício resultará. Aquilo que os discípulos procuram embelezar, não quererão que fique maculado ou destruído. Acoroçoar-se-ão gosto apurado, amor à ordem, hábitos de cuidado, e o espírito de associação e cooperação desenvolvido demonstrar-se-á aos alunos uma bênção por toda a vida. Assim também se pode dar um novo interesse ao trabalho nos jardins, ou às excursões a campos e matas, acoroçoando-se os alunos a lembrar-se dos que se acham privados destes lugares aprazíveis e partilhar com eles as belas coisas da natureza. O vigilante professor encontrará muitas oportunidades de dirigir os discípulos a atos de prestatividade. Especialmente pelas criancinhas, o professor é olhado com quase ilimitada confiança e respeito. O que quer que ele possa sugerir como meio de auxílio em casa, fidelidade nas ocupações diárias, assistência aos doentes ou aos pobres, dificilmente poderá deixar de produzir fruto. E também assim se conseguirá uma dupla aquisição. A sugestão afável refletir-se-á sobre o seu autor. A gratidão e cooperação por parte dos pais suavizará as cargas do professor e iluminará o seu caminho. A atenção dispensada ao recreio e à cultura física, indubitavelmente, por vezes interromperá a rotina usual do trabalho escolar. Esta interrupção, porém, não se revelará como um verdadeiro estorvo. Será centuplicadamente pago o emprego do tempo e esforço no sentido de robustecer o espírito e o corpo, alimentar a abnegação, unir aluno e professor pelos laços do interesse comum e amistosa associação. Uma abençoada expansão se proporcionará àquela irrequieta energia que tantas vezes é uma fonte de perigo à mocidade.
Como salvaguarda contra o mal, a preocupação do espírito com o bem vale mais do que inúmeras barreiras de lei ou disciplina. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.